Oi, gente! Eu sou Karina Camargo e toda semana eu estou aqui recebendo um convidado ou uma convidada. E a entrevistada desta semana é a ilustradora de livros, a Laura Mocelin. Bora conhecer ela? Vem comigo! Olá, meu nome é Laura Mocelin, eu sou ilustradora e diagramadora de livros infantis. Na verdade, sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Fronteira Sul, mas decidi seguir o caminho das artes, que é uma coisa que eu quis desde sempre. E sou muito privilegiada por poder escolher a minha profissão. Eu moro no norte do Rio Grande do Sul, mas na verdade sou de Santa Catarina e é um privilégio estar aqui. Laura, da formação em Arquitetura e Urbanismo para a ilustração, como foi assim essa sua virada de chave? Como aconteceu? Essa virada de chave da arquitetura para a ilustração, na verdade, não é uma virada completa. Tem muito a ver uma coisa com a outra, porque durante a graduação a gente tem muito contato com a arte também, com diversas leituras em relação à arte, desde a história da arte até a concepção da arquitetura. Isso me condicionou até a ilustração digital. Uma coisa que também me ajudou muito na graduação foi a diagramação de pranchas de projeto e até algumas ilustrações digitais também, né? Vai condicionando, tudo isso me condicionou para a ilustração digital de hoje, me deu um pouquinho de noção para sair desse mundo da arquitetura e entrar direto na ilustração digital. Então foi uma base para você, né? Te ajudou, te auxiliou a entrar nessa carreira de ilustradora, né? Trabalhar com ilustrações. E assim, como desenhista, por que você escolheu, por que você optou pela área da ilustração? Eu acho que a grande condicionante para que eu fosse direto na ilustração de livros foi o fato de sempre gostar muito de identificar a história com as ilustrações. Eu sempre gostei muito de interpretar os dois juntos ou até só a ilustração e depois ler o texto para ver quais seriam as minhas conclusões. Isso faz com que o leitor defina o que ele interpreta dentro dele. Através das imagens ele consegue visualizar o que o texto fala e às vezes descobre até mais coisas além do texto. Faz com que o leitor realmente mergulhe no livro. E como que funciona o processo criativo de uma ilustração? Eu gosto muito de seguir alguns passos para que eu consiga me organizar melhor com os trabalhos de livro, por exemplo. Tudo começa com muita conversa e muita pesquisa. Depois dessa pesquisa muito minuciosa sobre elementos que estão no livro ou sobre a própria história, a gente passa para o primeiro teste, que seria um teste de paleta de cores e de estilo. E aí, depois de aprovado esse teste, a gente passa para as ilustrações de rascunho. As ilustrações de rascunho eu gosto muito de fazer junto com a diagramação, porque mesmo que eu não faça a diagramação final, a gente já indo pela intuição e definindo onde vai o texto junto com a ilustração, fica uma coisa mais organizada com um resultado final melhor. E depois de aprovados os rascunhos, a gente passa para as cores e para a finalização do arquivo. Desde o primeiro contato com a história da Luciana, eu sabia que a gente teria que criar um personagem principal que conseguisse transmitir todas as emoções que o livro traz. O mais legal de todo esse processo foi uma espécie de linha do tempo que a gente criou para que as sensações fossem passadas através das cores. Esse foi o nosso norte principal para a criação dos personagens e para a criação da paleta de cores também. As cores foram e são sempre muito importantes na hora da produção de um livro infantil, porque é a partir delas que a gente consegue transmitir o sentimento, além dos traços e além da história escrita. Fazer a ilustração junto com a organização da página dos textos é muito especial porque cria uma unidade para o livro. E a editora em prosa e verso me permitiu criar isso e continuar com a proposta desde o início. E Laura, aproveitando esse gancho, você trabalha com uma determinada faixa etária, assim, de livros para uma determinada faixa etária, tipo infanto-juvenil ou infantil, ou não? Isso é indiferente para você? Atualmente eu ilustro mais livros infantis, que é o meu público-alvo. Eu gosto bastante de voltar à minha infância para poder traduzir os sentimentos da criança. Mas eu gosto bastante de todos os estilos de ilustração, tento às vezes um realismo, gosto bastante do concept art, então eu sempre tento trazer novos estilos para os meus projetos pessoais. E quando chega um projeto para você,
É necessário você fazer uma pesquisa sobre o tema, sobre o assunto ou não precisa? A pesquisa é a parte mais importante de todo o processo criativo. Sem a pesquisa e sem referências, a gente não consegue ir muito além do que a nossa mente conhece. Por exemplo, no livro A Casa de Farinha, da escritora Giane Cruz, que eu ilustrei, eu tive que pesquisar muito sobre o assunto que é a farinhada e que eu nunca tive muito contato. Então a gente tinha que fazer ilustrações específicas de materiais específicos e de ferramentas também, e a pesquisa me ajudou muito nesse processo. Nós conversamos e decidimos utilizar um estilo novo para chamar a atenção do leitor, tendo uma pegada mais histórica do que infantil. E a gente usou também uma paleta de cores mais neutra com tons pastéis. Ele é um livro que exigiu muita pesquisa para as ilustrações, porque a gente mostra o passo a passo da farinhada e de todos os sentimentos que ela traz, sendo um patrimônio cultural e imaterial do nosso país. E aí surgiu assim, traço e textura de farinha. Fim. E na semana passada, Laura, eu entrevistei as autoras do livro Em Busca do Planeta Realidade. E você fez a ilustração do livro delas, né? Como foi esse trabalho? Quando eu ilustrei o livro Em Busca do Planeta Realidade, a gente conversou muito, eu e as escritoras, e eu achei muito interessante a ideia de ter mais um escritor na história, de ter 3 escritoras. E cada uma tinha um pensamento específico para algumas coisas, então essa troca de experiência foi muito bacana. E eu tive a liberdade de criar uma coisa que já estava pré-definida, mas mesmo assim eu consegui trabalhar em cima dessas ideias. E ficaram muito bacanas, né? O livro ficou uma graça. E eu achei muito bacana porque são assim, as personagens, né, são inspiradas nela. Então são elas lá, né? Você fez o desenho como se fossem elas, aquelas astronautas, né? Eu achei muito bacana aquilo. E como foi todo o processo, desde a criação dos personagens até a finalização desse trabalho? O processo de criação do livro foi muito legal, porque a gente seguiu os passos principais, que era o teste, os rascunhos e a finalização com cores, mas antes disso teve muita pesquisa. Então, desde a criação dos personagens, que são baseados nas próprias escritoras, foi um desafio, mas o desafio maior foi o uso da luz e da sombra, porque como é uma história que se passa no espaço, eu tive que estudar muito com relação a como a luz funcionaria nesse ambiente. E também, além disso, a paleta foi muito importante também, porque a gente estudou muito em relação às paletas. Também elas definiam algumas características que estavam no texto, então foi muito bacana. Eu sempre vou agradecer a Grazi, a Nath e a Rose pela oportunidade. Bom, agora espaço livre para você falar, sem perguntas, fica à vontade. Eu me sinto honrada de estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu trabalho. E se alguém tiver alguma dúvida, estarei aqui, com certeza. Muito, muito obrigada. Bom, eu quero te agradecer, Laura. Foi uma graça ver esse seu trabalho. Nossa, eu gosto muito, realmente, eu já comentei anteriormente, eu gosto muito de ilustrações. Eu acho os livros infantis maravilhosos e é onde a gente tem a oportunidade maior realmente de estar vendo ilustração, né? Porque já em livros adultos são muitos textos, mas agradeço a sua presença, muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista. Seu trabalho é maravilhoso e quem quiser estar entrando em contato com ela, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os contatos, acesso ao site dela, onde você pode conhecer os trabalhos que ela faz, ela publica também no site dela, é muito bacana. Muito obrigada, Laura, pela sua presença, muito obrigada para você que está nos assistindo. Esta foi a entrevistada de hoje, Laura Mocelin, e na próxima semana temos um novo entrevistado, uma nova entrevistada. Beijos e obrigada!